Interessante, Bem, que serei Código eu Florestal é. aqui, né? Eu até Pode deixar. estava falando com as meninas que tem uma decisão recente agora de Código Florestal com a Lei 6766. Não sei se isso vai ser comentado também, mas a gente tem várias dúvidas sobre isso, né, professor? Não sei, né? Muitas. A gente quer saber o que vai fazer com o pessoal que construiu a 15 metros, se nós vamos demolir esse pessoal, não vamos. É bastante Pode deixar que eu reservei um espaço aqui, uns 30 minutos para falar sobre isso aqui. De fato, é bem polêmica essa decisão aqui, mas Sim, é mais uma coleção da STJ aí. Mais uma. Eu estou até com ela aqui, até imprimir. E a conversão dos imóveis rurais em urbanos, hein, André? Você vai comentar um pouquinho? Vai passar por isso ou não? Eu vou citar, né, mas é uma questão também muito difícil, assim, na prática, varia um pouco, né, de questão de legislação municipal também, né, algumas questões aí de plano diretor, de ordenamento municipal, mas sim, né, até tem um colega, antigo colega de trabalho, que é o Dr. Bruno Grupp, que me convidou também, assim, acho que vai participar, e a gente pode contar alguns causos aí que nós passamos já. Mas sempre tem, mais uma questão que dá bastante trabalho, assim, né? Porque a legislação ambiental é muito específica e tem uma intersecção com diversas normas, né? Com questão municipal, registrar imobiliária, e na prática acaba sendo bem trabalhosa, né? Para se manuseá-la no dia a dia de um cartório, por exemplo, né? Tá bom, legal, bacana. André, então você preside o evento? Presido, professor. Sim, fiz aqui tem aqui a apresentação. Eu falei que você vai esperar uns 5 minutinhos o pessoal entrar, né? Isso. Aí você só me passa a palavra só para dar uma boa noite pro pessoal, tá bom? Sim. Assim que terminar, eu faço aqui a apresentação da notária e posso passar a palavra para o presidente? Pode, por favor. Tá? Só para dar um oi pro pessoal. Tá bom. Ô, Liz, admite todo mundo, pode entrar. Só que precisa desligar as câmeras, quem não estiver falando.
Pessoal, boa noite. A gente já pode começar? Pode começar, André. Pode começar? Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Agradecemos em nome da AD Notária a todos os participantes, em especial a presença do Dr. André Marquezin, que nos honra com a sua audiência. Este evento é promovido pela Academia Nacional de Direito Notarial e Registral AD Notari, entidade sem fins lucrativos que se pauta pela difusão de conhecimento na área do direito notarial e registral e pelo compartilhamento de informações em prol da sociedade, agregando profissionais das diferentes vertentes ligadas aos registros públicos em geral, em especial os advogados, para o aperfeiçoamento no âmbito das atividades extrajudiciais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados e disponíveis. Além de encontros mensais para atualização e debate de temas correlatos, a AD Notário proporciona aos associados material técnico, doutrinário e jurisprudencial por meio de livros e revistas. Aproveitamos para convidá-los a fazer parte da nossa academia, associando-se através do nosso site adnotario.org.br. E hoje temos a satisfação de receber nosso convidado como expositor, o Dr. André Marquezin, advogado, especialista em Direito Ambiental pela PUC São Paulo, Direito Processual Civil e Direito Ambiental e Conformidade Ambiental com Requisitos Técnicos e Legais, CETESB, membro da União Brasileira da Advocacia Ambiental, UBAA, e membro efetivo da Comissão de Meio Ambiente da OAB São Paulo. Boa noite, doutor André. Então, o tema de hoje vai ser Código Florestal e o Registro de Imóveis. E antes de passar a palavra para o nosso palestrante, vamos passar a palavra para o nosso presidente da academia, doutor Marcos Kicunaga. Boa noite. Boa noite, doutor André Chinalha, doutor André Marquezin, pela gentil presença em nossa academia. Fico muito, muito feliz da sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento, né, como amigo do nosso membro, o Dr. Bruno Grupp, também especialista na área ambiental. Vemos que essa matéria, no dia a dia, a gente enxerga ela, quem mora principalmente em grandes cidades, um certo distanciamento da matéria ambiental, né, com as cidades. Porém, nós sabemos que isso não é verdade, né? Nós sabemos que, muito pelo contrário, o conhecimento da matéria ambiental, principalmente nas cidades, é tão importante quanto no campo. Por isso, eu fico muito feliz em poder aprender sobre direito ambiental com um especialista, amigo de nosso amigo, é nosso amigo, né? Isso nos satisfaz muito. Muito obrigado. Lembrando que, quando se trata de direito ambiental, temos que ter em mente o artigo 225 da Constituição Federal, que nos traz uma luz, né, uma obrigação, um dever no trato da propriedade, no encargo do direito de propriedade. Lembrando que a Constituição Federal ela traz essa obrigação ao proprietário do cumprimento da função social, do cumprimento da função econômica e também do cumprimento da função ambiental. Então, ser proprietário traz encargos. Desse modo, a questão com o registro ela está intrinsecamente ligada à propriedade, ao direito real sobre coisa própria. Desse modo, eu fico muito satisfeito mais uma vez, doutor André. Devolvo a palavra para a nossa querida doutora André Chinalha, presidente desse evento, para a continuação dos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite, obrigada, doutor Marcos. Então, agora, vamos passar a palavra para o doutor André, meu xará, que vai falar sobre esse tema, como o doutor Marcos falou, muito interessante. Às vezes a gente, quando fala de Código Florestal, pensa alguma coisa muito distante, né, da nossa realidade, mas eu acho legal trazer isso aqui para a gente. Eu acho que também esse evento também é por conta acho que é aniversário da lei do Código Florestal, não sei se é bem isso daí, mas é isso aí. Doutor André Marquezin está com a palavra.
Obrigado, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, agradeço o convite de vocês também, do meu grande amigo Bruno também, prazer estar com ele aqui também para poder trocar experiências com vocês, e de fato, esse é o mês de aniversário do Código Florestal, né? Lei 12.651 completa 9 anos, nesse mês de maio, publicada no dia 28 de maio de 2012, chegando no seu 9º aniversário. Ainda com muitos desafios pela frente, porque sabemos recentemente, né, vou colocar ainda recentemente, em 2018, o STF finalmente julgou as ações sobre a constitucionalidade do Código Florestal, mas ainda esse debate não foi encerrado, né, ainda não transitou em julgado, ainda aguardamos aí a decisão sobre embargos de declaração para tratar de um dos instrumentos do Código Florestal, que é a cota de reserva ambiental, a CRA, que tem uma ligação muito forte com o cartório de imóveis, por exemplo, né? O registro de imóveis ainda não tem regulamentação justamente por falta de decisão judicial. Mas, de fato, chegamos no 9º aniversário do Código Florestal, que, sem dúvida, é a lei mais importante no Brasil quando falamos sobre questões florestais, né? Porque, além de ela tratar da regulação da vegetação nativa em áreas particulares, o Código Florestal trata do direito de propriedade em si, né, e das formas de uso, de apropriação do solo rural e urbano, né, além de regulamentar o regime jurídico de manejo dos recursos naturais, né, recursos naturais estes que estão presentes tanto em imóveis urbanos como em imóveis rurais, né. Então, o Código Florestal não é algo apenas do interior, é algo, sim, que é aplicável aos centros urbanos e, de fato, aos imóveis rurais, como conhecemos tradicionalmente, né? E o Código Florestal, ele vem para tratar de 3 questões bem importantes aí quando nós pensamos em registro de imóveis, né? Ele, além de trazer todo o sistema de proteção da vegetação nativa, trazendo uma regra geral para ser aplicada no Brasil, temos também os dispositivos que tratam da delimitação e proteção das áreas de preservação permanente, as APPs, que é um ponto bem sensível agora, em razão da recente decisão do STJ sobre área não edificante, quais seriam os critérios e limites que deveriam ser observados, né? Tendo em vista que nós temos a lei de parcelamento do solo urbano e o Código Florestal, que tratam de formas diferentes, conceitualmente diferentes, mas tratam de questões da área de preservação permanente, e, por fim, o Código Florestal trata sobre a área de reserva legal. Então, nós temos 3 grandes questões aqui sendo tratadas no Código Florestal, né? As regras da vegetação, como modo geral, as APPs e as áreas de reserva legal, né? E quando falamos de questões ambientais do Código Florestal, de fato, o registro de imóveis continua desempenhando um papel importantíssimo, seja para imóveis rurais ou urbanos, né? Porquanto cada imóvel está sujeito a diferentes obrigações e regras jurídicas, a depender das características do imóvel, né? Um imóvel urbano, por exemplo, está próximo de um rio, estaria sujeito às regras das áreas de preservação permanente, por exemplo. Uma fazenda, né, um imóvel rural, aí vai ter a obrigação de constituição de área de reserva legal. Então, e essas questões têm uma relação muito íntima com o registro de imóveis, né? Justamente porque o registro de imóveis, ele atua como guardião da propriedade no Brasil, né? E tem um papel importantíssimo para a publicidade de informações relacionadas às questões florestais, né? Até mesmo porque o conceito de propriedade no Brasil, que é previsto no Código Civil de 2002, ele prevê no seu artigo 1228, parágrafo 1º, que as questões ambientais integram a propriedade, né? A flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, por exemplo, são questões que integram a propriedade. Então, assim como o registro de imóveis, ele anota informações relevantes, relações ao direito de propriedade, também fazem anotações e referências às questões ambientais, até pela forma que o direito de propriedade é tratado no Brasil, como o Marcos também colocou, assim, também previsto na Constituição, né? E é por isso que, na razão dessa dimensão ambiental da propriedade, que a publicidade do registro de imóveis continua sendo exigida, ou, conforme o caso, né, acaba sendo exigida para atestar a regularidade ambiental do
imóvel rural em determinadas situações, né? Justamente porque as obrigações ambientais, elas têm natureza real, o próprio terreno, como nós dizemos, né? Porque está ligado ao local, não ao titular do imóvel e do terreno, né? Então, justamente em razão da sua natureza real, que o registro de imóveis exerce um papel fundamental na publicidade e na preservação do meio ambiente também, né? Ainda que seja do ponto de vista formal, né? E a importância do registro de imóveis também é, obviamente, reforçada na Lei de Registros Públicos de 73, né, no seu artigo 176 e 246, já prevê que diversos atos devem ser averbados, né, conforme as circunstâncias sejam significativas, né, e que possam ter uma influência em relação ao imóvel, aos titulares do imóvel, né, e justamente em razão dessas questões que podem ser significativas em relação ao imóvel, é que tem-se que os artigos da Lei de Registro Público são meramente exemplificativos. Então, em situações ambientais relevantes, o oficial de registro pode lançar nota de alguma informação, né? Isso é pacífico, né? Nas tantas decisões de corregedoria, tribunais que de fato, a Lei de Registros Públicos, o rol que é previsto lá é meramente exemplificativo, né? A questão problemática prática é de que a legislação ambiental prevê tantas questões que às vezes é um pouco difícil para o oficial, para os membros do cartório identificarem o que seria de fato significativo, né? Já que a maior parte das informações chegam por meio de algum pedido de registro ou averbação, mas de fato a lei de registro garante a liberdade do oficial de anotar o que for realmente relevante, inclusive para questões ambientais, né? E pensando no nosso Código Florestal, é por isso que, nesse rol da Lei de Registros Públicos, é por isso que o registro de imóveis continua fazendo averbações, por exemplo, no que diz respeito à cota de reserva ambiental, a CRA, né, que é um dos instrumentos de compensação de reserva legal, para quem busca fazer a regularização da sua reserva, né? Também é papel do registro de imóveis dar publicidade quando o proprietário, o possuidor de imóvel rural, por exemplo, decidir voluntariamente, por meio da instituição da servidão ambiental, proteger determinada área florestada do seu imóvel, né? E essa servidão não se presta apenas para preservar o que já existe no imóvel, né? Que pode ser um imóvel rural ou urbano, né? Tanto faz, na verdade. Tendo a aptidão para a preservação do meio ambiente, não importa, pode ser 1 hectare, meio hectare, o que for, o proprietário tem esse instrumento econômico previsto na Política Nacional de Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, de que ele pode preservar aquilo que já existe, como pode delimitar uma área para preservar, para recuperar uma área para fins ambientais, né? E, além disso, também tem um viés econômico aqui, quando pensamos na compensação de reserva legal, né? Então, você tem a CRA, a cota de reserva ambiental, e a servidão ambiental como sendo 2 grandes exemplos do Código Florestal que tem uma interface muito grande com o registro de imóveis, que dá publicidade e, por meio da devida averbação, torna oponível esses instrumentos de compensação e preservação do meio ambiente, né? E o Código Florestal também, ele traz a novidade, né, que não a grande novidade do Código Florestal, já reflexo da modernização de computadores, de instrumentos eletrônicos, é o cadastro ambiental rural, né? Antes, com o antigo Código Florestal de 65, era previsto, né, que a averbação da reserva legal, né? Agora, com o novo Código Florestal, que isso já é consolidado, já um percentual altíssimo de imóveis rurais já fizeram sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né? Mas esse instrumento aqui, ele inova a ordem florestal na medida em que desobriga a averbação da reserva legal, né? Apesar que essa informação da reserva legal, né, pensando em questões de regularização de registro de imóveis, continua sendo exigida. Não a averbação em si, né, mas a informação, a necessidade de iniciar um processo de regularização acaba sendo exigida para diversos atos no registro de imóveis, né? Então, dando uma pincelada do que é importante, né, da parte do registro de imóveis, acho que seriam esses pontos.
de uma primeira abordagem aqui que eu planejei. Você ter, então, um sistema de vegetação, de regras de vegetação, que tem uma influência no cadastro, no registro de imóveis, e conforme o caso prático, o oficial poderá lançar nota dessa informação, de uma informação ambiental relacionada à vegetação, poderá também ser feita anotação sobre o início do processo de regularização ambiental de um imóvel rural via inscrição no CAR, isso também poderá ser anotado na matrícula, e isso também poderá e é, muitas vezes, exigido como condição para poder realizar retificação de registro imobiliário, por exemplo, e nada impede, por exemplo, a depender das circunstâncias práticas, que o oficial também anote alguma informação relativa às áreas de preservação permanente, né? A área de preservação permanente, pela definição do Código Florestal, ela está localizada com base ela se delimita conforme a identificação de corpos d'água no interior do imóvel, né? Se um corpo d'água, uma nascente, um córrego incide sobre algum determinado imóvel, aplica-se as regras de preservação permanente e, a depender do contexto, pode sim o oficial lançar essa informação na matrícula do imóvel, né? As normas de corregedoria de Santa Catarina, por exemplo, prevêem isso, que o oficial, diferente do que acontece em São Paulo, que não tem isso especificado, mas em Santa Catarina tem essa especificação, de que a matrícula do imóvel, inclusive, deverá conter informações sobre nascentes, corpos d'água existentes no interior do imóvel para a caracterização de área de preservação permanente, né? Isso, tomando como base o que o artigo 176 da Lei de Registros Públicos prevê, poderia qualquer oficial no Brasil, como acontece em Santa Catarina, porque tem uma previsão expressa, fazer nota de alguma informação sobre a área de preservação permanente, né? Então, dando um destaque assim da atuação do registro de imóveis, o Código Florestal não elimina a importância do registro, na verdade, ele confirma a importância do registro de imóveis, e o que nós vemos na prática é que, apesar do Código Florestal prever que a área de reserva legal não precisa ser mais averbada na matrícula, isso não impede, por exemplo, que o cartório... André, desculpa interromper, é que o doutor Marcos está pedindo, está com a mão levantada ali. Doutor Marcos. André, desculpa te interromper. Desculpa, me perdoa. Mas o que você acabou de falar é uma coisa muito, muito, muito importante que vincula uma decisão do STJ recente, né? Na verdade, o STJ já vem decidindo essa questão há muito tempo, e o STF agora também trouxe essa decisão, trazendo a responsabilidade do oficial de registro em dar publicidade de qualquer restrição de natureza administrativa, legal, né, voluntária, sobre o bem. Isso é uma obrigação prevista funcional do registro de imóveis lá no artigo 30, inciso 4º, que vai falar que tanto o notário quanto o registrador tem a obrigação de arquivar na sua serventia qualquer documento que trate da sua atividade, né? Então, ele tem que arquivar leis, regulamentos, provimentos, bababá. Quando se trata de restrições, e aí eu estou falando da restrição, por exemplo, da restrição convencional do loteamento, né? A restrição convencional do loteamento, há muito tempo, nenhum oficial fazia esse tipo de anotação na matrícula do imóvel, né? Veio o STF agora, falou, tem que fazer. O STJ há muito tempo tem que fazer. Quando você fala de questão ambiental, muito mais, porque a natureza é cogente, né? A natureza é de direito difuso. Então, assim, muito mais responsabilidade tem o oficial de registro em fazer esse tipo de anotação. E aí já vem uma questão importante, que você pode responder depois, evidentemente, para não atrapalhar o teu raciocínio, o oficial, há alguma publicidade disso por parte do INCRA, por parte de qualquer órgão ambiental, por decreto, né? Ou é o particular que tem que levar lá o seu processinho para poder fazer essa averbação na matrícula do imóvel?
Tá bom? Obrigado, querido. Desculpa mais uma vez. Imagina, Márcio, não tem nenhum problema. Obrigada. E posso aproveitar a gente falar disso, não tem, acho que está bem casa com um ponto aqui, eu estava encerrar esse ponto inicial de registro de imóveis, um ponto mais geral, mas isso é, de fato, Marcos, o oficial, em algumas medidas, de certa medida, ele tem uma possibilidade de ofício, né, tomar nota de algumas informações, conforme ele tem contato com órgãos públicos, mas o que a gente vê na prática, né, assim, de fato que só impõe o dever ao oficial quando tem alguma determinação legal, né, então, o que acontece é que a gente está avançando ainda com uma integração dos bancos de dados dos órgãos ambientais e agrários com o registro de imóveis, né, de uma forma que o oficial ele possa receber uma fotografia do imóvel e entender a circunstância para poder, de fato, lançar nota dessa informação, né? E não apenas a questão ambiental e agrária também, né? A gente tem também a questão relevantíssima pensando em centros urbanos, lançamento de informações de áreas contaminadas também, né? E a CETESB é o órgão de ponta nisso. E o que a gente vê na prática é o oficial, dado o dia a dia do cartório, enfim, ele tem uma certa dificuldade ou desconhecimento, e acaba acontecendo, de como obter essas informações, de fato. E o mais importante não é simplesmente ter a informação à disposição, mas a que o órgão disponibilize de uma forma que o oficial possa interpretar unilateralmente, se for o caso, de fato, mas entendendo a circunstância do imóvel, né, para também não que seja feita uma anotação que prejudique o titular ou que traga um prejuízo econômico indevido, né? Mas existe, por exemplo, em São Paulo, uma parceria, né, entre a Secretaria de Meio Ambiente e cartórios para que conforme avance-se com a avaliação de regularidade florestal via cadastro ambiental rural, que o oficial receba essa informação de uma forma clara, para que ele mesmo possa averbar as informações que ele entende devido, né? Especialmente aquelas que implicam uma restrição ao direito de propriedade, né? Ou que necessitam uma compatibilização de interesses, né? Do particular com questões difusas, né? Que envolvem o meio ambiente. Mas ainda é uma questão a ser ainda avançar, né? A gente pode citar alguns. Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, um exemplo, que existe uma iniciativa para integração de dados, tudo, mas de modo geral no Brasil você vê essa deficiência. Então, embora o oficial tenha a prerrogativa de anotar informações que sejam relevantes do ponto de vista ambiental, que possam implicar um ônus significativo, ou que seja para aquele imóvel, para a localidade, a problemática ocorre porque é difícil você ter acesso à informação, não existe integração de dados. Então, prejudica um pouco a atividade do oficial, né? Ele fica muito sujeito, na verdade, à provocação de terceiros, né? Seja um possível adquirente, concorrente, ou até mesmo, que é o que mais acontece, Ministério Público, né? Especialmente quando a gente vê as anotações de áreas contaminadas, tantas e tantas vezes acontece por uma notificação do Ministério Público, ou na própria CETESB, tentando se resguardar, por exemplo, para não ser responsabilizada por omissão, né? Então, acontece isso. E de fato, a legislação ambiental precisa ainda avançar muito, o legislativo precisa, tanto o Poder Legislativo como os próprios órgãos ambientais, precisam ainda compreender melhor o papel do oficial para poder regulamentar de uma forma melhor para que o oficial, primeiro, tenha uma referência de banco de dados, entenda a informação, entenda o estágio ambiental do imóvel, para que ele possa, ao averbar, tomar nota, o que é que seja, possa fazer de uma forma que fique claro se aquilo é uma situação definitiva, transitória, e qual é a condição de liberação daquele imóvel. Os órgãos ambientais, quando pedem para o oficial que ele faça a averbação de alguma informação, pecam nesse sentido. Falta orientação, pensando pelo lado do dever do agente público de orientar, né? Falta esse tipo de orientação ao oficial para que ele entenda quando aquela informação poderá ser cancelada. Então, assim, apesar do oficial ter esse papel relevantíssimo de dar publicidade às informações ambientais, por outro lado, o órgão que é competente para analisar aquela questão falha ao transmitir a informação para o oficial, né? Esse acaba sendo problemático. Exemplo é a questão das áreas contaminadas, é um exemplo.
é um assunto do ponto de vista ambiental bem complexo, e para o oficial fica, da forma que vem os pedidos do Ministério Público e órgãos ambientais, é difícil dele entender em que momento ele pode fazer o cancelamento, o que condiciona o cancelamento daquela verbação, por exemplo, né? O ideal é que nós tenhamos um sistema informatizado, que o oficial, o órgão ambiental, avançando numa análise ambiental sobre um determinado imóvel, ele inclui essa informação e automaticamente o oficial saiba aquilo e possa fazer a anotação devida, seja cancelando, seja atualizando. Mas isso é uma questão ainda que envolve muito empenho dos órgãos públicos, né, para a integração do banco de dados. Temos diversos bancos de dados no Brasil, cria-se cadastro disso, cadastro daquilo, mas o problema prático, não existe integração, e quando envolve imóvel rural, registro de imóveis, não existe uma integração com o cartório. Então, daí o sistema falta essa conexão no sistema, né? Não sei se respondi o seu ponto, Marcos. Respondeu sim, André. Obrigado, viu? Imagina. Bem, então, de um modo geral, são essas questões que eu destaco do papel, da importância do registro de imóveis, o que nós temos de novidades no Código Florestal, né? Não são novidades, mas são as novas roupagens que são dadas, né? E quando a gente pensa em registro de imóveis, um ponto fundamental nós precisamos entender o conceito de imóvel, né? Justamente o Código Florestal ele trata especialmente em muitos dos seus pontos sobre imóvel rural, né? A obrigação mais importante prevista no Código Florestal justamente é sobre a área de reserva legal, né? Ele prevê uma obrigação específica ao imóvel rural, que seja constituída a área de reserva legal, que deve ser localizada no interior da propriedade ou posse, né? E essa área, ela objetiva assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais que possam existir nesse imóvel, que possam existir ou, pelo menos, delimitar para que elas venham exercer esse papel de sustentabilidade, né? De uma forma que você auxilie a conservação do meio ambiente, que contribua para a reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade, enfim. E essa é uma obrigação de imóvel rural, né? Sem prejuízo de outras obrigações que o imóvel rural deve observar em relação às áreas de preservação permanente, né? E a questão da reserva legal, ela varia de acordo com a localização do imóvel rural, né? Você pensa, no Código Florestal prevê que nos imóveis localizados na Amazônia Legal, por exemplo, em áreas florestadas, se exige no mínimo 80%, que 80% da área seja destinada para constituição da reserva legal, né? No Cerrado, por sua vez, 35%, Campos Gerais são cerca de 20%, e no Brasil, de um modo geral, 20%, que é o que acontece no estado de São Paulo, por exemplo, né? Eu uso esse percentual como referência, né? Isso só não se aplica se nós estamos falando de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais, né? Que aí o Código Florestal inova, na medida em que imóveis com até 4 módulos fiscais, você tira um retrato do imóvel com base na vegetação que existia em 2008. Então, a área de reserva legal seria a vegetação existente no imóvel em 2008, né? Enfim, o ponto é, quando saber qual imóvel está sujeito à obrigação da área de reserva legal? Se eu tiver um imóvel em Guarulhos, que é um grande centro urbano, São Paulo, será que eu poderia ter um imóvel sujeito à obrigação da reserva legal? A resposta é posso, sim. E o Dr. Bruno, que está aqui comigo, pode dar alguns bons exemplos aqui, tantas viagens que já fez e conhece imóveis no meio de centros urbanos que são conceituados como imóvel rural. E o que acontece é que a legislação florestal sempre careceu de uma conceituação própria sobre o que seria imóvel rural. A doutrina, a jurisprudência sempre se basearam no conceito previsto no Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504, de 64, para definir qual seria o conceito de imóvel rural, para fins de sujeição da obrigação da área de reserva legal. E o conceito de imóvel rural do Estatuto da Terra se baseia no potencial produtivo da terra, né? Somente em 2014, já tendo 2 anos de vigência do Código Florestal, o Ministério do Meio Ambiente
dentro do processo de regulamentação do sistema do cadastro ambiental rural, que é o meio eletrônico onde se inserem as informações do imóvel rural, né? O Ministério do Meio Ambiente, aí sim, veio estabelecer e consagrar o conceito de imóvel rural, que é o mesmo conceito do Estatuto da Terra, mas ele amplia esse conceito, ele inova em alguns pontos, né? No final das contas, o que é imóvel rural? Independente da sua localização, segundo o Ministério do Meio Ambiente, né, nessa portaria 2 de 2014. O imóvel rural é o prédio rústico de área contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativista vegetal, florestal ou agroindustrial. Não precisa ser mais de uma atividade, pode ser uma única atividade. O importante é que tenha aptidão, né? Eu posso ter um grande imóvel sem nenhuma exploração econômica atual, que pode estar com vegetação, por exemplo, mas que ele possa ter essa aptidão, por exemplo, florestal, de extrativista, né? Por exemplo, você tem, o doutor Bruno pode dar esse exemplo, confirmar, mas a gente trabalhamos num caso de uma propriedade rural de mais de 500 hectares localizada na área urbana de Guarulhos, coberta totalmente com vegetação nativa, nunca teve um desmatamento. Ali você não tinha uma atividade agrícola ou de pecuária, mas você tinha um potencial extrativista vegetal, né? Você poderia ter um plano de manejo para explorar aquela vegetação. Ali, apesar de estar dentro do perímetro urbano de Guarulhos, é caracterizado como imóvel rural, dado o seu potencial de exploração extrativista vegetal florestal. E por isso se sujeita à obrigação de reserva legal e estava inscrita no CAR, estando dentro do perímetro urbano. É curioso, você tem comércio do lado, imediatamente você tem uma fazenda que 500 hectares são com vegetação da Mata Atlântica. Então, é um exemplo, esse é um exemplo para ilustrar que não importa a localização, né? Mas óbvio, né? Não é porque tem esse potencial agrícola que o proprietário também, que é o ponto que o Marcos perguntou no começo, ele não possa adotar um procedimento para que o imóvel seja convertido em urbano, né? O Código Florestal ele prevê no seu artigo 19 que o imóvel rural inserido em perímetro urbano, conforme definição da lei municipal, ele pode ser convertido rural, pode ser convertido em urbano, né? Mas que isso exige registro do parcelamento no solo no registro de imóveis, né? Além disso, tem outras obrigações, é um processo. Você não tem, esse artigo do Código Florestal não tem uma regulamentação, ou um ato regulamentar de um órgão ambiental, o que é que seja, para detalhar como é que seria isso. Na prática, é um conjunto de normas que precisa ser observado para poder ocorrer a conversão do imóvel urbano para o rural, né? Desde um procedimento com a legislação, observado o regulamento do INCRA, para poder dar baixa em CCIR, em mudança de uso da terra, mais um procedimento que precisa ser verificado na prefeitura, se existe uma legislação municipal que trate disso. Em Guarulhos, é um exemplo, tem um dispositivo específico que trata de um processo de transitório para que o imóvel deixe de ser considerado rural para o urbano, mediante apresentação, inclusive, de informação técnica sobre o imóvel, para poder ser atestada, para que ele possa ser incluído como, de fato, urbano. Tem um procedimento a ser observado na Receita Federal para conversão também de tributos, né, porque o imóvel rural está sujeito a pagamento de ITR, também existe esses procedimentos. Então, são diversos procedimentos apartados, tratados em legislações diferentes, não são integrados, que ideal é que tivesse uma integração, né, para isso, para que padronizasse no Brasil. Então, o que a gente vê é que cada município e estado, a gente vai ter regras diferentes, procedimentos diferentes. É possível, é cabível, e tem previsão legal para que seja feita essa conversão do imóvel urbano, do imóvel rural para o urbano, que está previsto no artigo 19. Infelizmente, não tem um regulamento específico para harmonizar a legislação do ponto de vista tributário, do ponto de vista agrário, quando nós pensamos no agrário fundiário do INCRA, e também municipal, quando tem alguma legislação sobre ordenamento territorial ou plano diretor também do município, tá?
O Código Florestal, como eu disse, né, a inovação, a grande inovação é o cadastro ambiental rural. Esse é um instrumento que tem uma interface relevante com o registro de imóveis, porque é através do cadastro ambiental rural que se dá início, por meio da inscrição no CAR, que se inicia a regularização ambiental de um imóvel rural. E o passivo ambiental, seja em relação à área de preservação permanente, quando não observado a metragem mínima prevista no Código Florestal, seja em relação à reserva legal, quando não é observado o percentual mínimo, se dá por meio da adesão ao programa de regularização ambiental, que é a forma prevista em lei para que o proprietário, o possuidor rural, a depender das características da sua propriedade, possa escolher, né? A legislação consagra a livre escolha do proprietário, para que possa recompor, restaurar ou compensar. Obviamente, a área de preservação permanente, em razão da sua finalidade pública, né, ela tem outro regramento, ela não permite compensação, por exemplo, né, são outros critérios. Mas na área de reserva legal, como ela tem, você pode ter uma situação de que o imóvel não tem nada de vegetação, ele comporta, a depender do caso prático, outros critérios que não sejam recuperar no próprio terreno, mas sim compensar, né? Enfim, o CAR, ele é um registro público, eletrônico, de âmbito nacional, de natureza declaratória e obrigatória para todos os imóveis rurais, e por meio do CAR, o objetivo é se integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, né? De forma que você possa ter um banco de dados que possibilite monitorar e planejar as atividades ambientais no Brasil. O CAR, por exemplo, Marcos, seria um instrumento que dada a sua finalidade, deveria estar integrado ao registro de imóveis com toda certeza, né? Existe essa intenção de cada estado, né? Felizmente, no estado de São Paulo, dadas as condições econômicas melhores da Secretaria de Meio Ambiente, existe esse convênio, por exemplo, né? Ainda tem que avançar, mas existe essa possibilidade. Tem estados que ainda não têm essa condição, mas deveria também partir, assim, do governo federal esse tipo de padronização para que os cartórios possam receber as informações, né? Mas é um problema do Brasil, estrutural do Brasil, né? Como dar condições econômicas para o registro de imóveis ter equipamentos para poder receber essas informações e como integrar, né? Então, é um pouco, é algo que bem dificultoso no dia a dia mesmo. Mas, André, deixa eu fazer uma pergunta importante. Você comentou que o CAR ele é um registro público, ok? Você falou isso, correto? Certo. Que é um registro público. Exato. Ok. Como é que é feita a publicidade do CAR? Então, quando o órgão ambiental ele realiza esse cadastro, e aí vem um detalhe, né? A gente precisa diferenciar o que é cadastro e o que é registro. E aí é importante a gente comentar isso. Por quê? Porque o cadastro ele é um lançamento de informações relativas ao bem ou aos bens de forma declaratória, como você comentou. Ou seja, não passa por qualificação. O registro, não. O registro, em sentido estrito, ele é um ato administrativo, né, vinculado, no qual ele cria, modifica, constitui ou até mesmo extingue direitos reais. E esse é o ponto importante, porque o CAR, se ele é um registro público e se ele tiver um meio de publicidade ampla, eu enxergo particularmente uma obrigação do oficial de registro em fazer esse lançamento no indicador real, que ele não faça na matrícula, porque por conta da questão temporal que você comentou, tem situações de temporariedade provisórias. Então, se não é permanente, ele pode muito bem lançar essas informações lá no indicador real. Toda a expedição de certidão, ele faz essa informação. Assim como eventuais processos de desapropriação, assim como a questão temporária do direito de preempção
previsto lá no Estatuto da Cidade, assim como são as restrições urbanísticas voluntárias. A pergunta que se faz é, se essa publicidade do CAR ela for de fácil acesso, entendo eu que o oficial de registro deveria fazê-lo. De ofício. De ofício. Por quê? Porque vou imaginar o direito de preferência do município no Estatuto da Cidade. Ué, sai publicado no decreto, lá na lei do plano diretor. Então, é a obrigação do oficial fazer a consulta e a verificação. Quais são as áreas de preempção da prefeitura? Para quê? Para que ele possa lançar essas informações, não nas matrículas diretamente como averbação, mas, porque aí fica para sempre, mas no indicador real livro 4, ele deveria fazer para quê? Para que no momento da certidão de propriedade, ele informasse as pessoas de eventuais restrições. Essa é a pergunta que eu faço para você. Como é que é feita essa questão da publicidade do CAR? Eu queria, André. Vou passar a palavra para o doutor Bruno, antes do doutor André responder. Doutor Bruno. Boa noite, e obrigado, André, aí. Eu queria, dentro disso que o Marcos observou bem, da diferença de cadastro e registro, né, a jurisprudência vem nesse sentido. O fato que o atual Código Florestal, no artigo 18, ele desobrigou essa averbação da área de reserva legal à margem da matrícula, né? No Código Florestal revogado, ela era obrigatória. Tinha-se essa obrigatoriedade de você fazer essa averbação no cadastro, na matrícula, desculpe. Atualmente, no atual Código Florestal, não tem essa obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade se dá por meio das normas. Aí a primeira pergunta é, será que as normas são meio para impor essa obrigação aos proprietários rurais? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente coloca, né? E segundo, e aí ajudando o André, enfim, apimentando a situação, será que a divulgação do cadastro pela internet seria um meio suficiente, respeitando aí a lei de privacidade, LGPD atualmente? E aí eu passo a bola agora para o André. Bem, apesar do código ter denominado cadastro ambiental rural, ele poderia se chamar registro ambiental rural, de fato, assim, dada a sua finalidade, né? O que acontece, Marcos, ele é um registro, no final das contas, porque, embora seja autodeclaratório, né, quando fala autodeclaratório, cabe ao interessado inserir as informações sobre o seu imóvel rural, cabe ao interessado contratar, se lhe convém, um técnico para mapear as informações ambientais do seu imóvel e lançar no cadastro de uma forma que seja condizente com a realidade ambiental do imóvel, né? Apesar disso, isso não elimina a aprovação daquelas informações pelo órgão ambiental. Ao contrário, a legislação, existem alguns doutrinadores, poucos minoritários, que defendem que seria autodeclaratório e que não caberia aprovação do órgão ambiental. É o mesmo tipo de discussão que se tem agora, que está tendo muito forte essa semana, sobre licenciamento ambiental também, de que a renovação da licença, quando o empreendedor faz o pedido, não deveria o órgão fazer uma análise sobre a renovação, né? Enfim, a parte do cadastro, isso está... A efetividade do cadastro, da informação ambiental prestada, a efetividade está condicionada à análise do órgão ambiental. Então, apesar de ter o nome cadastro, no final das contas, ele exerce um papel de registro, de fato. Eu concordo com você que, dada essa necessidade de aprovação das informações ambientais pelo órgão ambiental competente, caberia, sim, ao oficial, se ele entende que as informações constantes no cadastro são relevantes,
dada a sua necessidade de aprovação do órgão ambiental, que fizesse o seguinte: o número de inscrição no CAR, isso sim poderia ser averbado na matrícula. O número de inscrição do imóvel, a não ser que seja cancelado, né, como se fosse o RG ou o CPF, isso é permanente, né? As informações podem ser transitórias. É por isso justamente que a legislação ambiental prevê estágios de aprovação do CAR. Ele pode estar cancelado, pode estar suspenso, pode estar condicionado e pode estar aprovado. Então, caberia ao oficial, na verdade, na matrícula, lançar a informação da inscrição, do número de inscrição, para que qualquer pessoa, dado o CAR ser um registro eletrônico de acesso universal, lançar essa informação para que qualquer pessoa terceiro possa consultar, e fazer a ressalva de que as informações constantes naquele extrato de inscrição, até aquele momento, é uma intenção do proprietário de aprovação, e que aquilo depende de aprovação do órgão ambiental. Esse detalhamento do que consta no extrato de inscrição do CAR poderia sim ser lançado no indicador real, no livro 4, justamente porque ainda é uma informação transitória, né? Não dá para garantir que a área de reserva legal vai ser exatamente aquela que é proposta pelo proprietário, justamente porque o código prevê requisitos para delimitação da reserva legal. Dentre elas, por exemplo, a reserva legal deve buscar a conectividade. Ou seja, não é você ter blocos de vegetação fragmentados, mas sim que o órgão ambiental, dentro dessa política de controle florestal e de planejamento ambiental, ele consiga olhar o macro, não apenas a propriedade inscrita, mas tentar fazer um aglomerado de vegetação de forma que, de fato, traga um benefício para o meio ambiente, né? E considerando essa complexidade de análise macro oficial, deveria ter informação clara no registro de que aquelas informações são, por enquanto, autodeclaratórias, mas que estão sujeitas à aprovação do órgão ambiental, né? E essas informações, até serem aprovadas, poderiam sim constarem no livro 4, porque a depender das circunstâncias do imóvel, existe uma boa possibilidade que aquelas informações sejam integralmente avaliadas. Digo isso, existe uma boa possibilidade nos casos em que o proprietário faz o investimento para olhar o entorno, né? Então, um técnico bem amparado pode tentar fazer uma aprovação de reserva legal, porque olhando pela cabeça do órgão ambiental, sabe que a tendência é que o órgão ambiental queira que aquela reserva legal seja em outra localidade, né? Enfim, são essas questões que têm que ser observadas pelo oficial. De fato, o registro, tal como existe hoje, e se nós consultarmos na internet agora, qualquer caso, você não vai... Alguém que desconhece a prática ambiental não consegue extrair essas peculiaridades do extrato do CAR, não é suficientemente claro para você entender a transitoriedade que existe no CAR, você não tem legendas para entender o que significa, ele não é didático. Então, assim, dada a grande especificidade que existe na área ambiental, o oficial, ainda que ele tenha acesso às informações, acredito que ele não tenha com a clareza necessária para poder lançar uma informação nos livros adequados. E é por isso que, na prática, acontece nós vemos situações em que o oficial, embora o código desobrigue a verbação da reserva legal, dada esses problemas práticos que existem, ele entender que aquela autodeclaração de proposta de reserva legal, nem proposta, aquela declaração de reserva legal não é uma proposta, mas sim algo definitivo e vinculado ao órgão ambiental, que o órgão ambiental necessariamente irá ratificar aquilo. E aquilo gera um gravame na matrícula que, com o tempo, né, você vê os problemas. Como o Código Florestal ainda, como eu citei no começo, ainda não... A discussão sobre a constitucionalidade do Código Florestal não se encerrou. Como você tem instrumentos que não podem ser regulamentados em razão dessa pendência, e o Programa de Regularização Ambiental é um grande exemplo, a cota de reserva ambiental, que eu também citei, é um outro exemplo, o oficial, dado essas problemáticas jurídicas, acaba fazendo registro e acaba fazendo a verbação de informações que, com o tempo, podem prejudicar o proprietário.
por essas diversas questões, né? Então, o ideal é que sim, o ideal é que o cadastro ele tem que ser público, deve-se preservar a informação do proprietário em razão de dispositivo da Lei de Proteção de Dados, de fato, mas o proprietário é indiferente, né? O importante é que você tenha informação sobre o imóvel. A obrigação recai sobre o imóvel, o titular é algo transitório. E as informações sobre o imóvel deveriam ser mais claras, de forma que o oficial pudesse usar os livros adequados e entender a transitoriedade que existe em relação às questões florestais hoje, em razão de pendências judiciais. Mas seriam esses meus comentários, assim, não sei se responde tudo, se Bruno gostaria de fazer mais colocar algum outro ponto. Eu vou seguindo aqui, então. Bem, então, sobre a averbação da reserva legal, o que eu destaco é isso, seria esse ponto. Acontece, ainda que o Código Florestal desobrigue a averbação da reserva legal, como eu dei o exemplo agora, acontece as normas da Corregedoria, justamente por entender, a Corregedoria entende que o Código Florestal, e tem isso eu acho que praticamente pacificado já hoje em dia pelas decisões da Corregedoria, de que o Código Florestal ele não revogou a Lei de Registros Públicos, né, que ainda que existe uma compatibilidade, né, e é justamente por essa certa compatibilidade, assim, você lendo o texto de uma para outra, você fica uma confusão, o que se aplica. Mas a Corregedoria, justamente com base nesse entendimento consolidado das decisões, ela prevê a averbação de reserva legal, né, justamente para fins de retificação de áreas. Isso não pode gerar um problema prático, né? Averbar a reserva legal proposta no CAR para fins de retificação pode ser um problema, porque a aprovação da reserva legal ainda não tem acontecido como nós esperávamos, né? Então, você condicionar a retificação de registro, a averbação de uma informação que é transitória pode gerar um problema ao proprietário, né? Futuramente para fins de transmissão do imóvel, desmembramento, enfim, né? E para citar até uma informação que está discutindo com o Bruno outro dia, pensando nessas problemáticas que existem ainda em relação ao Código Florestal, no estado de São Paulo, por exemplo, até o início de maio, você tinha 380 mil imóveis rurais cadastrados no CAR, sendo que apenas 157 casos foram aprovados até o momento, né? Sendo que desses 157, 79 casos são imóveis com menos de 4 módulos fiscais, que é a situação que eu disse, que olha-se a situação do imóvel em 2008, o retrato da vegetação naquele momento, e a reserva legal seria aquela vegetação. Justamente porque ainda há necessidade de concluir o julgamento do Código Florestal e, finalmente, ter uma regulamentação federal e estadual eficaz em relação aos critérios de recomposição, restauração e compensação de reserva legal, né? Aí, entrando um pouquinho nos instrumentos de compensação de reserva legal, que tem para até depois a gente falar um pouquinho sobre a decisão da STJ, falar rapidamente aqui, por razão do tempo, mas a gente tem dois instrumentos de compensação de reserva legal que tem uma relação muito íntima com o registro de imóveis, né? Primeiramente, compensação de reserva legal é a alternativa que existe para regularização de reserva legal, né? Existem algumas possibilidades de compensação de reserva legal, e não são para todos os proprietários rurais, é necessário verificar, ela se aplica para determinadas situações, né? Para os imóveis que em 2008 tinham déficit de reserva legal, por exemplo, né? A compensação, nessas circunstâncias, quando em 2008 você tinha um déficit de reserva legal, o proprietário pode utilizar a compensação de reserva, que seria, ao invés de você ter por exemplo, caso de São Paulo. São Paulo exige 20% de reserva legal, 20% de área de reserva legal. Se você tem 15%, essa diferença, por exemplo, ao invés de recompor no próprio imóvel, você pode compensar. O código prevê alguns instrumentos, né? O que é relevante para o cartório de registro de imóveis é a cota de reserva ambiental e a servidão ambiental. A cota de reserva ambiental, ela foi regulamentada em 2018
por meio do Decreto Federal 9.640, né, que regulamenta o artigo 44 do Código Florestal, né? A CRA, a Cota de Reserva Ambiental, é um dos instrumentos de compensação de reserva legal, já era previsto no Código de 65, mas nunca chegou a ser regulamentado de fato, né? E ela se destina, como eu disse, assim como os outros instrumentos de compensação de reserva legal, regularizar a reserva legal dos proprietários poceiros rurais que até 22 de julho de 2008, eles tinham uma área de reserva legal inferior ao percentual estabelecido na legislação federal. Nessas hipóteses, esse déficit de reserva legal você pode regularizar por meio da compensação, né? No caso da CRA, o órgão responsável para tratar da emissão desse título, né, desse título verde, é o Serviço Florestal Brasileiro. Porque aí já você vendo a inspiração em mercados voluntários de carbono, existe a intenção que o Serviço Florestal Brasileiro, ele estruture, em âmbito nacional, um sistema vinculado ao Banco Central, de forma que você possa ter um balcão de vendas desses títulos verdes, que seriam as cotas de reserva ambiental, né? Por meio da CRA. A CRA, ela representa um excedente de vegetação remanescente. Então, o proprietário, possuidor, que atende o mínimo legal de proteção da área de reserva legal, e você vê que ele tem uma adicionalidade no seu imóvel, ou seja, ele tem mais do que a lei exige, ele, pensando no uso econômico dessa vegetação, desse ativo ambiental, ele pode iniciar um procedimento junto ao órgão ambiental para emissão da CRA, né? A vantagem da CRA é que o órgão ambiental que aprova, né, os órgãos ambientais envolvidos na análise da regularidade ambiental do imóvel, avaliam se aquele imóvel, primeiro, atende o mínimo da legislação, e segundo, quando falamos da adicionalidade, se ele atende os requisitos legais. Vem atendendo, o próprio órgão poderia emitir a CRA, a Cota de Reserva Ambiental, para que esse proprietário, no mercado de venda de créditos, pudesse negociar, estabelecer o valor que fosse, enfim, como fosse uma ação de uma empresa, essa CRA, né, de forma a fomentar no Brasil a preservação de vegetação, né, é utilizar o meio ambiente, é monetizar a preservação do meio ambiente, né, então a CRA teria esse objetivo. O que acontece, daí já entrando na problemática, é que durante o julgamento do Código Florestal, né, que a sessão ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2018, buscava-se a declaração de inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinados artigos do Código, né? E o que acabou acontecendo é que o STF, por maioria, ele entendeu pela possibilidade de compensação de reserva legal apenas quando houvesse identidade ecológica entre as áreas, né? O artigo 66 do Código, salvo engano, ele prevê, por exemplo, para você se beneficiar do mecanismo de compensação de reserva legal, que é possível compensar o déficit de reserva legal em qualquer imóvel rural, desde que respeitado o critério bioma. Antes, no Código de 65, não existia esse critério. A compensação ocorria num âmbito mais próximo, né, limitado à bacia onde se localizava o imóvel. Na prática, era muito difícil você fazer essa compensação por diversas questões de práticas, né, de achar bancos de áreas, né? Enfim. E o STF inovou. Ele falou que quando for falar de compensação de reserva legal, apesar do código falar que o critério é o critério temporal, primeiro, temporal, que é déficit de reserva legal, considerando o marco temporal de 2008. Segundo, atendido esse requisito, posso compensar considerando o bioma da minha propriedade. Ponto. Vem o STF e cria um novo conceito, que é a compensação é possível conquanto existe identidade ecológica entre as áreas.
O que vem a ser, não sabemos, porque foram postos em várias declarações, ainda não teve julgamento, mais de 2 anos aguardando esse julgamento de embargos, para saber o que seria isso. Nem a legislação anterior trazia esse conceito, nem a atual. Então, a STF inova no julgamento, criando um critério que sequer é previsto na legislação. Então, precisamos ainda ver o que vai acontecer em relação a esse aspecto, né? Justamente porque deveria só utilizar o critério bioma previsto no artigo 66, né? Teria mais algum ponto aqui para destacar? Acho que da CRA seria isso. O outro, para a gente poder entrar na discussão do STJ, o outro instrumento que eu destacaria é a servidão ambiental. Desculpa, tanto a CRA como a servidão ambiental que eu vou falar agora, elas só se tornam oponíveis e efetivas a partir do momento que são registrados, a partir do momento que ocorre a verbação dessa informação no registro de imóveis, né? A CRA, como eu disse, ela se inspira no modelo de mercado de carbono para facilitar a venda e a proteção do meio ambiente, né, monetizando a proteção ambiental. A servidão, ela tem mais funções, mas também igualmente exige a verbação das informações no cartório de imóveis, né? O registro de imóveis precisa fazer a verbação dessas informações. A servidão, quando a gente fala em compensação de reserva legal, é a modalidade mais utilizada atualmente pelos proprietários, porque é a mais simples, ela não, para a sua instituição, ela não exige aprovação do órgão ambiental, então, é igual uma RPPN, que é uma das unidades de conservação que existem, né? O proprietário, ele pode livremente proteger os bens ambientais e recursos naturais da sua propriedade. No caso da servidão ambiental, ele pode usar para diversas finalidades, né? Ele pode, por exemplo, instituir a servidão ambiental simplesmente porque ele deseja proteger alguma questão ambiental da sua propriedade. Não necessariamente ele tem a intenção de utilizar economicamente aquela área. Então, ou seja, tem uma propriedade rural, tem um adicional de vegetação, né? Sempre quando eu falo desses instrumentos, ele nunca trata do que é a obrigação mínima legal, né? Ele sempre fala do que é o adicional. Então, tendo o adicional, proteja essa área, seja porque eu desejo, seja porque eu tenho intenção de utilizar economicamente. Então, a primeira função, a primeira possibilidade da servidão ambiental seria proteger uma área simplesmente porque é o desejo do proprietário. A segunda hipótese seria utilizar esse excedente de vegetação como um ativo ambiental, na medida em que você teria a possibilidade de comercializar esse adicional, tal como acontece com a CRA. A diferença é que a CRA já passa por um processo de análise e emissão pelo órgão ambiental. Então, você já tem o órgão a fazer uma avaliação e atestando a viabilidade daquela adicionalidade. A servidão, embora a instituição seja livre, para que ela, por exemplo, possa efetivamente, caso o proprietário tenha essa intenção, compensar a reserva legal de outro, necessita da aprovação do órgão ambiental. É o mesmo racional do cadastro ambiental rural. Presto a informação, instituo um gravame na minha propriedade, mas se eu tenho interesse para regularizar a reserva de outra pessoa, de outra propriedade, precisa da análise do órgão ambiental, né? Então, a servidão teria essa possibilidade. Fora que, além de ser utilizada como possível ativo ambiental para compensação de reserva legal, ela também pode ser utilizada no mercado voluntário de crédito de carbono, também tem sido utilizada para proteger formalmente a área, enquanto isso que não se constitui o mercado, ou que não se tem o crédito sendo vendido de fato, né? As informações da servidão ambiental precisam ser averbadas no registro de imóveis, se ela tem o objetivo de compensar a reserva legal de outra propriedade, necessita que existe um trânsito de informações entre os registros de imóveis. O registro de imóveis onde tem o imóvel com excedente de vegetação precisa averbar essa restrição à margem da matrícula do imóvel serviente, e o imóvel que irá se beneficiar também precisa ter essa informação averbada na sua matrícula, de modo que você possa vincular as matrículas, né, do ponto de vista da informação sobre a servidão ambiental. E, finalmente,
entrando na questão dos centros urbanos, vamos falar um pouquinho da problemática aí para os loteamentos urbanos em razão da decisão recente do STJ sobre quais seriam as regras de afastamento de cursos d'água em áreas urbanas, né? Porque nós temos, e esse ponto é muito importante para loteamentos e construções nas cidades, né? Nós temos duas leis federais relevantes para loteamentos urbanos. Você tem o Código Florestal de 2012 e a Lei de Parcelamento do Solo de 76, né? O que acontece é que o STJ, pela sua a primeira sessão do STJ, no julgamento do tema 1010, no âmbito de incidente de recursos repetitivos, ou seja, trata-se de um incidente que vincula, de modo que essa decisão do STJ torna-se um precedente que vincula decisões de outros tribunais. Então, embora até o Marcos citou que tem essas decisões, de fato já tinha, né? Mas não era um controle dentro de uma forma de incidental que vinculasse outros tribunais. A repercussão dessa decisão é porque ela ocorre dentro do incidente de recursos repetitivos. O ministro Benedito Gonçalves, que julgou esse caso, se baseou em três recursos especiais e acabou acolhendo a argumentação do Ministério Público de Santa Catarina, né, fixando uma tese generalizável, abstrata, né, sobre a questão das áreas de preservação permanente, dizendo que, em se tratando de centros urbanos, você deve utilizar o Código Florestal como referência para a delimitação da área de preservação permanente, né? O que acontece é que, de um lado, a gente tinha a Lei de Parcelamento do Solo de 79, que estabelecia a faixa mínima não edificável de 15 metros ao longo das águas correntes e dormentes, e, de outro, nós temos o Código Florestal de 2012, que estabelece que as áreas de preservação permanente são as áreas marginais de qualquer curso d'água, perene, intermitente, enfim, e deve ser observada uma faixa entre 30 a 500 metros, a depender da largura do curso d'água. Então, é uma mudança drástica, né, em relação, assim, o que acontece na realidade, é uma mudança drástica e que pode ter um impacto gigantesco nos centros urbanos, né? Durante esse julgamento, o que se discutiu é se haveria, de fato, um conflito entre as normas, né, entre a lei, o Código Florestal e a lei de parcelamento, né? E o que se entendeu, né, na sessão de julgamento, é que o Código Florestal, que substituiu o Código 65, né, que, por sua vez, substituiu o Código 37, ele deve prevalecer, né? E essas normas do Código Florestal, como elas tratam de uma propriedade rural, elas devem estar em harmonia com o meio ambiente. E para harmonizar o uso econômico e agrícola de uma propriedade e a preservação do meio ambiente, você deveria, segundo o entendimento dos ministros, utilizar o Código Florestal, porque ele seria a legislação mais específica voltada para a biodiversidade. E com base nesse entendimento, travou-se a discussão no STJ, no julgamento que teve no dia 28, e fixou que o Código Florestal deve ser aplicado em centros urbanos, para fins de delimitação da área não edificante. O que vale destacar é que o Código Florestal, no seu artigo 4º, como eu disse, ele prevê uma área de preservação permanente que pode variar, ir de 300 metros a 500 metros, a depender da largura do corpo d'água, né? Mas a largura do corpo d'água não é o único requisito do ponto de vista da legislação ambiental que deve ser considerado para caracterizar uma área de preservação permanente, né? Pensando em centros urbanos, a área de preservação permanente ela só é exigível, ela só é oponível a partir do momento que ela de fato exerce uma função ambiental relevante, né? Por exemplo, cabe à APP, a área de preservação permanente, evitar o carreamento de sedimentos aos rios, de modo a preservar a vegetação existente no local, evitar a poluição dos rios. Em centros urbanos, de modo geral, você vê que as áreas de preservação permanente não exercem esse papel. O grande exemplo é Marginal Pinheiros e Tietê, onde já foi feita a retificação há muitos anos, como tantos rios em grandes cidades,
seria em tese áreas de preservação permanente, ali não existe uma função ambiental, né? Então não é apenas observar o critério do Código Florestal de largura do rio, mas sim se aquele local teria uma aptidão de preservar um atributo ambiental, né? Essa questão que deve ser verificada, né? E o que acontece, assim, entendeu-se, então, que o Código Florestal deve prevalecer, e o problema do julgamento é, se prevalece o Código Florestal, deveria-se modular os efeitos dessa decisão, porque os municípios, de modo geral, aprovam loteamentos com base na lei de parcelamento de solos urbanos, respeitando o distanciamento de 15 metros. O STJ, mais uma vez, dá uma decisão descolada da realidade, né? Assim como nós temos a decisão sobre poluidor indireto, o que caracteriza um poluidor indireto, que é uma decisão extremamente teórica, temos aqui também uma decisão teórica e descompassada da realidade, né? Que sequer observa o disposto no artigo 20 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que determina que o órgão judiciário também deve olhar os efeitos práticos da sua decisão. E aqui, um dos ministros, famoso ministro, né, da área ambiental, entendia que não havia necessidade de modular os efeitos, né? E aí que surge o problema. Se você vai aplicar o Código Florestal, se o entendimento do STJ é de que a lei de parcelamento do solo da década de 70 não tem um viés protetivo em relação à biodiversidade, como existe no Código Florestal, deveria ter feito a modulação dos efeitos, considerando que as situações em que municípios, estados emitem alvará, licenciam do ponto de vista urbanístico e ambiental empreendimentos que estão localizados em área de preservação permanente, se nós usarmos o critério imposto agora, determinado pelo STJ na decisão de 28 de abril, né? Considerando esse cenário de que existem construções e empreendimentos regulares, porque passaram por um processo urbanístico ambiental, o STJ deveria, em razão do disposto no artigo 20 na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ter modulado os efeitos. Não foi o que aconteceu, né? Então, assim, em razão dessa problemática, se cria um caos, né? O que acontece agora com essas construções nessas áreas de preservação permanente? Se nós vamos aos critérios do Código Florestal, que estabelece uma margem mínima de 30 metros ao invés de 15 da lei de parcelamento, né? Só que não teve a modulação que nós esperávamos. Não teve, né? Não achou, embora o ministro Benedito, que é o relator, tenha proposto essa discussão, em razão da proposta do ministro Herman Benjamin, os demais ministros concordaram que não haveria mais essa necessidade de discussão de modulação de efeitos, né? Obviamente, o ministro Herman Benjamin é o expoente da área ambiental no STJ, acaba tendo mais conhecimento e influência em relação aos demais, né? Mas, de fato, o julgamento é totalmente dissociado da realidade brasileira, né? Porque traz muita insegurança para as pessoas que moram ou que empreendem as margens dos rios, né? E, de toda forma, como eu disse, né? A APP, ainda que tenha tido esse entendimento, a APP não se delimita apenas com base em metragem, né? O Código Florestal, no seu artigo 3º, inciso 2º, ele estabelece 7 requisitos para que seja caracterizada uma área de preservação permanente, inclusive, agora com base nesse entendimento do STJ, em centros urbanos, né? Quais são esses requisitos? A APP, ela deve ter aptidão prática, né, de preservar os recursos hídricos, preservar a paisagem, a estabilidade geológica, preservar a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, também deve ter a aptidão de proteger o solo e assegurar o bem da população. Se esses requisitos não são observados e comprovados tecnicamente, não há que se falar em APP, né? E pensando em centros urbanos, a lógica centros urbanos, a paisagem é excessivamente modificada ou artificializada, né? Então é natural que os conglomerados urbanos sejam consolidados de forma que não vão atender esse requisito do Código Florestal, né? Se a área está degradada, não faz sentido preservar uma área, uma coisa
que não exerce sua função social, né? E se o STJ entende que aplica-se o Código Florestal para loteamentos urbanos, né, a gente tem que pensar numa solução para preservar a manutenção desses loteamentos, né? Como eu disse, se estamos falando de ocupações de boa-fé, em que não houve um desmatamento irregular, e que foram regularizados formalmente sob a égide da Lei de Parcelamento do Solo, obtendo seus alvarás urbanísticos, né? Então o caminho deveria ser que esses proprietários, esses empreendedores, deveriam aderir, então, ao programa de regularização ambiental, né? Já que o programa de regularização ambiental para imóveis rurais, daí eu estou falando de imóveis rurais, se ele visa compatibilizar interesses, né, de décadas de problemas ambientais no Brasil, o Código não estabelece uma regra para imóveis urbanos. Ele não estabelece isso, justamente por conta da existência da Lei de Parcelamento do Solo. Mas se o STJ inova nisso, o que eu vejo de possível endereçamento prático para preservar a integridade, a manutenção desses imóveis, desses empreendimentos urbanos, é que, então, eles façam sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural e busquem adesão do programa de regularização ambiental. Porque se o Código Florestal ele busca compatibilizar interesse para imóveis rurais, especialmente pequenas propriedades, e pequenas propriedades que, no final das contas, se equivalem aos empreendimentos nos centros urbanos, dado o seu tamanho, então existe uma condição parecida entre os dois, o caminho deveria ser esse, né? É óbvio que o que deve acontecer na prática, se isso for algo que seja buscado pelo empreendedor, pelo alguém que detém uma construção, um loteamento em APP, é que o órgão ambiental rejeite isso, né, por diversas questões, né. Mas, de fato, o STJ deveria ter aplicado, se ele aplica uma regra protetiva, se ele decide aplicar uma regra protetiva, ele não pode desconsiderar as ocupações de boa-fé, né. Então, eu pensaria nisso como um possível endereçamento, que poderia ser dado pelos proprietários localizados à margem de cursos d'água, né. E como não houve modulação do STJ, talvez seria esse o caminho, né. Talvez pensaria nisso. Vocês teriam mais um outro ponto para colocar, que vocês disse que teriam algumas perguntas aqui, mas o que eu vejo de possibilidade seria isso, né, de fazer adesão ao cadastro ambiental, aderir ao programa de regularização, para que, assim como existe a possibilidade para o pequeno proprietário, né, ou compensar a sua reserva legal, regularizar através do PRA os déficits que existem em relação ao seu imóvel, aqui, se a gente está falando de um ocupante de boa-fé, acho que deveria ser a mesma regra, né? Óbvio que o ideal é que a legislação fosse alterada, né? Especialmente que pudesse prever, por exemplo, o Estatuto da Cidade, né? Que é de 2001, deixar claro que, quando a gente fala de loteamentos urbanos, que esses loteamentos não estão sujeitos ao Código Florestal, né? É um absurdo, acaba sendo absurda a decisão da STJ, porque você tem uma lei específica para meio ambiente urbano, você tem municípios que regulamentam ocupação em áreas de preservação permanente, e essa decisão do STJ, no final das contas, põe em terra um dispositivo constitucional, que é o artigo 30, inciso 8º, ele prevê que é competência do município realizar o ordenamento territorial do solo urbano, incluindo questões ambientais. Então, acaba sendo absurda a decisão, porque ela viola frontalmente um dispositivo constitucional, né? E se o caminho é que essa decisão, em razão de ser decorrente de um incidente de recurso repetitivo, se replicar em outros casos, talvez os proprietários, ainda que tenham uma resistência dos órgãos ambientais do Ministério Público, fazer um paralelo à excepcionalidade dada aos pequenos proprietários rurais, né? Usar essa mesma excepcionalidade, por falta de regra no Código Florestal, usar o mais próximo, que é aderir e promover inscrição no CAR e talvez buscar adesão no programa de regularização ambiental. Óbvio, é uma coisa nova, precisa de regulamentação, precisa ver como é que isso vai ser tratado na prática, também tem que ser considerado a legislação municipal que exista sobre o tema,
no caso de municípios que possam ter plano diretor, se o plano diretor anterior ao Código Florestal tratará de algum aspecto relacionado à área de preservação permanente, mas, dada essas grandes novidades, é o que eu vejo como possível tendência aí para tentar preservar essas construções regulares em área de preservação permanente, agora usando o conceito do Código Florestal. São essas minhas observações, achei que seria mais objetivo, acabei me alongando demais, me desculpem. Imagina, obrigada, doutora André, obrigada pelas colocações, acho, sim, muito pertinente, principalmente com relação a essa decisão que a gente teve agora recente do STJ, né? A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu vou... eu queria até fazer uma questão com relação a esse julgamento aí que teve, né? A minha preocupação, na verdade, é justamente com esses imóveis urbanos que já estão, né, que foi construído de repente nessa área, que hoje, né, vai ser como não edificável, né, que seria de 15 a 30 metros. Quer dizer, a gente tem aí um crime ambiental que ele é imprescritível, e como que fica a situação deles, né? Realmente, o fato do STJ não ter se posicionado com relação a isso, quer dizer, deu uma insegurança muito grande para eles, né? Eu acho que pode ser que algum município, não sei, alguém assim que queira falar, não, olha, vamos ter que demolir, porque dentro do que a gente tem da decisão hoje, isso seria possível, né? E ver o que é que vai ser decidido, mas hoje o que se tem é que não pode ter nada construído nessa faixa não edificável que está dentro do código do Código Florestal, que seria 30 metros, né? Então, de 15 a 30, que é o que permitia a Lei 6766, estaria irregular. Seria isso, então. Exato. Seria um contrassenso um município que emite um alvará que estimula a ocupação, né? Tem até decisões sobre isso, né? Tem algumas decisões também que a gente já enfrentou em casos também, em que não poderiam ser demolidas obras que foram estimuladas pelo poder público. Então, se o poder público, né, estimula a ocupação de áreas, né? O proprietário, o empreendedor, né? Pautado aí no princípio da boa-fé, da segurança jurídica, por exemplo, e tendo os devidos alvarás e licenças, estaria resguardado, né? Não poderia ser o município estaria caindo em contradição, obviamente, né? Mas podemos esperar um movimento do Ministério Público, sim. Público, acredito, né? Meio ambiente, alguma coisa assim, tem o risco, exatamente. Né? Por outro lado, você tem até prédios do Ministério Público localizados em área de preservação permanente, né? Até durante o julgamento não foi citado um prédio do Ministério Público, mas existe um dos tribunais regionais federais, por exemplo, foi até citado durante o julgamento do acórdão aqui, dos 3 RESPs, que tem um TRF, não me recordo se é o 2 ou o 4, que está localizado em APP, por exemplo, né? Então, você tem essa problemática prática, né? Diversos prédios públicos, inclusive do Ministério Público e do Judiciário, estão localizados em lugares que agora seriam, teoricamente, irregulares, né? Então, eu não sei se, de fato, embora a decisão seja um absurdo, o que eu acho que deve acontecer, vou fazer um paralelo a uma outra decisão sobre um outro tema, sobre poluidor indireto, né? O Herman Benjamin também, no início do STJ, uns anos atrás, se não me engano é 2007 ou 2006 a decisão, quando ele foi falar qual que é o conceito de poluidor indireto. É aquele que faz, deixou de fazer, poderia fazer, não fez alguma coisa. Ele coloca algumas ações tão genéricas que qualquer pessoa, em qualquer situação, poderia ser responsabilizada. Ao longo fora essa decisão, você vai ter mais 3 decisões do STJ em momentos posteriores, né, em questão de quase uma década, que mitigam o entendimento desse entendimento. Então, o que eu acho que deve acontecer, obviamente, pode ser que o Ministério Público, em determinadas situações, queira buscar a demolição de algum empreendimento, especialmente quando ele busca alguma compensação financeira, né? Então, acaba usando essa medida para, na verdade, obter uma compensação financeira. Mas, assim, comparando até
ou esse caso do poluidor indireto no STJ, que passou, embora não tenha tido modulação nessa decisão de 2007, por razão de outras 3 decisões, hoje o entendimento é controlado. Então, eu acho que deve, como você vê, levou anos para poder esse assunto chegar na STJ, né? Então, acho que talvez outras discussões vão mitigar os impactos dessa decisão, né? Então, acho que talvez a gente passe por isso, porque passamos por isso com a discussão do poluidor indireto. O que vejo agora é a única, hoje, no que tem previsto na legislação, a única opção que o proprietário, o empreendedor tem à sua disposição é tentar buscar fazer adesão ao PRA, Programa de Regulação Ambiental, fazer a inscrição do imóvel, é um absurdo, né? Fazer a inscrição de um imóvel urbano num cadastro para imóvel rural, porque é a única ferramenta que ele tem na legislação que permite a regularização de um passivo, justamente porque, se você faz a comparação com as situações anteriores a 2008, do Código Florestal, que é permissível essa ocupação, deveria ser o mesmo racional para esse tipo de proprietário, esse mesmo tipo de empreendedor. Então, o que eu vejo é isso, né? Mas, fato, os empreendimentos instalados. Então, empreendimentos instalados por meio de incentivo público, você tem decisões do TRF, por exemplo, que resguardam a não demolição. Até mesmo quando veio o novo Código Florestal, né, você tem Campos de Jordão, diversos hotéis em área de APP, e flexibilizou a aplicação do Código Florestal, porque demolir esses empreendimentos estaria um impacto social e ambiental muito maior demolir estaria muito mais impacto do que a sua manutenção. Então, assim, eu acho que deve ter com certeza, temos questões práticas que têm que ser observadas, né? Mas, assim, eu citei alguns exemplos, talvez medidas que podem ser tomadas, precedentes, e eu acho que deve ter o STJ com provocações, deve buscar uma mudança de entendimento. Por exemplo, um proprietário que ele busca de um empreendimento urbano, em área urbana consolidada, com receio de ter seu empreendimento demolido, ele busca um amparo judicial para falar que ele pode, sim, fazer regularização em compensação por meio de um PRA, que é para imóvel rural, talvez esse tipo de decisão judicial, com o tempo, vai chegar no STJ e o STJ pode ter que rever o entendimento, né? É uma pena, só que, dada a questão ambiental no Brasil, como é direcionada pelo Ministério Público, esse precedente do STJ agora, de abril, poderia ser modificado, só que quem tem competência para isso é o Ministério Público e Defensoria, que tem um entendimento ali, que não vão fazer isso, porque o STJ, na verdade, acolheu a tese deles, né? Então, infelizmente, não tem, a não ser que você tenha uma mudança da legislação que coloca um outro legitimado para poder iniciar essa discussão no STJ para rever o posicionamento, hoje não temos meio jurídico para rever, mas o que eu vejo é, talvez, tentar decisões judiciais que permitam a adesão do PRA de imóveis urbanos, para que esse tema seja enfrentado pela STJ e talvez, assim, com situações práticas, inclusive falando de demolição de prédios públicos, talvez ter uma modulação de efeitos no futuro, porque não tem um impedimento temporal, né? O STJ, em ações práticas, e por conta do que está na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, ele poderia, lá na frente, modular os efeitos ou estabelecer algum requisito para minimizar os impactos da decisão, né? Então, acho que talvez tem muita coisa para acontecer, mas do que me vem, assim, da experiência, seriam esses pontos. Tá. Doutor André, obrigada. A gente tem uma pergunta no chat aqui do doutor Gabriel, mas eu queria ver se o doutor Bruno, se ele estiver aí, se ele quiser fazer mais alguma colocação também, até por conta do horário. O doutor Bruno está aí? Tô sim, eu fiquei muito feliz e contente com a apresentação do André. Eu acho ele é um amigo meu, eu achei que ele foi muito feliz em demonstrar a relação que há entre o meio ambiente e o registro de imóveis, né, especialmente aí o Código Florestal. Existem algumas peculiaridades que o André tratou, que ainda o nosso sistema ele não é coeso, né, e isso gera impactos na materialização desse direito, gera insegurança jurídica, né? Então, até o Kiko Nagua comentou que a gente tem que interpretar
a aplicação do meio ambiente, à luz do registro de imóveis, pelo princípio do meio ambiente sustentável, né, previsto no artigo 225 da Constituição Federal, né, só que essa forma de interpretação, ela ainda não está muito coerente, né, isso gera muito conflito. Eu acho que hoje os oficiais registradores são colocados a cumprir determinadas exigências ambientais que a lei não exige, né? E aí muitas vezes eles não têm essa capacidade também técnica para analisar, né? Então, as normas de São Paulo, por exemplo, nos casos de retificação e uso capião, exige que se apresente o CAR de uma área com a área de reserva legal indicada de 20%, né? Não sei se essa é a atribuição do registrador, né? E no âmbito urbano, o André trouxe aí o exemplo e detalhou bastante do julgado que aconteceu, né, recentemente. Na prática, a gente vai ver que e os operadores do direito, os advogados vão enfrentar que em áreas urbanas ou áreas rurais o meio ambiente está presente no dia a dia aí do registro de imóveis, né? Então, acho que é isso, né? As áreas de preservação permanente não são averbadas, em tese, né? Não há exigência legal para serem averbadas nas matrículas, né? Então, isso acaba talvez facilitando um pouco a dinâmica aí do imóvel urbano, né? Mas é claro que em caso de loteamento isso se faz presente. É isso, só agradecer ao André, né? E acho que responder aí a pergunta do Gabriel, e o Manuel também está com a mão levantada para fazer uma pergunta também. Obrigada, doutor Bruno. A gente, até por conta do horário, então a gente vai ter que ser um pouco resumido aqui. Se o doutor Gabriel quiser abrir a câmera e quiser fazer a pergunta, doutor Manuel, me desculpa, doutor Gabriel, já tem uma pergunta aqui no chat, já faz um tempinho. Se o doutor Gabriel quiser fazer alguma pergunta, senão a gente faz a pergunta aqui. Que ele está sugerindo, na verdade, da possibilidade de um código ambiental urbano atendendo às necessidades do ambiente urbano. Acho que seria, ele queria ver se um comentário com relação a essa ideia. O doutor Gabriel, inclusive, é arquiteto, né, amigo nosso aqui. Seria isso, doutor André. O que acha da possibilidade do código ambiental urbano? Seria possível, assim, eu acho que, embora o Estatuto da Cidade, né, e a própria Constituição já deem a segurança para o município legislar sobre questões de interesse local, inclusive ambiental, dada a insegurança que nós temos em razão do nosso judiciário, né, eu acho que sim, talvez acaba sendo interessante para poder eliminar, mitigar um pouco a insegurança jurídica, insegurança que surge em razão desses julgados, né? O Estatuto da Cidade, ele é bem extenso para tratar sobre questões também ambientais, inclusive de meio ambiente natural, biodiversidade, né? Talvez mudanças não no Código Ambiental Urbano, porque talvez isso possa violar, de certa forma, né, o artigo 30 da Constituição, quando fala das competências do município. Mas sim, eu acho que o mais adequado, talvez, é de que o legislador pudesse alterar o Estatuto da Cidade, talvez mudar o entendimento em relação ao plano diretor, né, não condicionar para que mais municípios, ainda que tenham as dificuldades de elaboração, pudessem elaborar um plano diretor. Não sei, óbvio que é uma questão que também tem que avaliar, dadas os portes do município econômicos, né? E elaborar um plano diretor é algo que exige bastante estudo também, né? Até porque precisa dar uma certa segurança. Talvez mudar a legislação no que diz respeito ao plano diretor ou alterar o Estatuto da Cidade, né? O Estatuto da Cidade é bem completo. Talvez o que eu vejo de saída, na verdade, é confirmar no Código do Estatuto da Cidade que a legislação do Código Florestal não se aplica e que deve se prevalecer, confirmar o que já está na Constituição, que é que o município tem a possibilidade de regulamentar questões ambientais, né?
inclusive sobre limites de área de preservação permanente. Talvez esse fosse o caminho para compatibilizar o dispositivo constitucional e também evitar uma discussão aí sobre retrocesso ambiental, se estaria buscando um retrocesso mudando o código, criando-se um código ambiental urbano. Eu pensaria nesses pontos. Tá bom, doutor André, obrigada. Nós temos um participante, o doutor Manuel, que estava aqui querendo te fazer alguma pergunta. Doutor Manuel? Está com a palavra, pode perguntar. Boa noite. Doutor Manuel, só está sem o som, viu? Dá uma verificada, ver se está ligado o som. Tá com imagem sem som. Ok. Agora está ok. Boa noite, doutor André. A pergunta é a seguinte: em área de unidade de conservação, o proprietário que tem matrícula na área rural, em unidade de conservação, é obrigado a distinguir os 20% da área no estado de São Paulo, né? Sim, não, deveria sim distinguir, porque deveria sim, em tese, distinguir sim. É que o que a gente precisa olhar, na verdade, quando fala unidade de conservação, você tem duas grandes categorias, né, de proteção integral e de uso sustentável, né? E quando a gente fala da categoria de uso sustentável, ela permite a compatibilização, né, da ocupação humana com a preservação do meio ambiente, né? Então, nesses casos, por exemplo, você sim deveria delimitar a área de reserva legal. Mesmo que você esteja numa área de proteção integral, que a rigor não permite compatibilização, ocupação humana, tudo, você deveria sim fazer a delimitação. O que acontece é que, assim, eu falo deveria, porque, na verdade, não acontece do procedimento de desapropriação, porque seria isso, você institui a unidade e deveria iniciar um processo de desapropriação. Então, como não ocorre a desapropriação direta, na verdade, o que a gente vê é a indireta, em razão do esvaziamento econômico, e você justificaria não atendimento dessa obrigação florestal, porque, na verdade, você, em tese, não poderia nem estar mais ali, e deveria ter sido desapropriado. Mas, assim, eu vejo que, para você alegar isso, você deveria, na verdade, iniciar um processo de reconhecimento de desapropriação indireta, porque o Estado não fez conforme os requisitos legais, né? Não atender o mínimo da reserva legal, mas sem tomar essa providência, eu acho que você se coloca numa situação de responsabilização, na verdade, né? E quando a gente usa essa área para compensação, quando eu cedo numa propriedade, eu tenho o CAR de uma propriedade e vinculo ao CAR da outra propriedade, né? Então, eu cedo X hectares dessa propriedade para compensar no CAR da outra propriedade. Essa vinculação no CAR é que leva ao registro ou precisa ter uma compra e venda em cartório de notas para depois levar a registro? Primeiro tem a situação de você compensar a reserva legal quando você tem um imóvel inserido em unidade de conservação, que é uma possibilidade, né? Daí você, ao invés do Estado te desapropriar, você faz um processo de doação da sua propriedade para o Estado para poder compensar a reserva legal de outra pessoa, né? É uma das possibilidades. A questão quando envolve compensação de reserva legal, né? A não ser, óbvio que depende do instrumento, mas, por exemplo, quando você fala doação, você tem a sua propriedade numa unidade de conservação, você tem mais de 20%, etc., tem uma área maior a ser explorada, enfim, você pode usar esse excedente para compensar a reserva legal de outro, mesmo que você está doando para o Estado para regularizar a unidade de conservação. Você não tem grandes requisitos legais para poder falar como tem que ser feito. Por exemplo, quando a gente fala de servidão ambiental, pode ser por contrato, pode ser por escritura, o que importa é, vou fazer a compensação de reserva legal de outra pessoa, de outro imóvel, isso precisa ser averbado na matrícula dos dois imóveis, daquele que tem o excedente e daquele que se beneficia. A regra é essa por uma questão para que a informação seja oponível, pública, né? E precisa ter uma vinculação dos imóveis. Seria isso, né? Não importa o mecanismo de compensação. O que acontece é que você vai ter alguns mecanismos regulamentados, que daí você consegue falar qual que é o procedimento,
no caso da doação de unidades de conservação, você não tem uma regra federal para falar assim, o que eu tenho que fazer? Porque acaba acontecendo do próprio Estado regulamentar isso. Não é nem que é o próprio Estado, os departamentos de propriedade do governo que fazem regras próprias, de gaveta mesmo, para falar qual que é o procedimento que eles aceitam para poder receber um imóvel em doação em unidade de conservação. De qualquer forma, nessa circunstância, eu acho que, usando até como parâmetro a servidão ambiental, é cabível você fazer, no mínimo, um contrato de compra e venda, uma escritura, né? Não existe uma exigência legal fazer uma escritura, mas qualquer coisa que você faça que dê mais segurança, publicidade, dá mais tranquilidade. Você agrega isso ao ativo, né? Você agrega valor econômico. Então, eu acho que, assim, você fazer um contrato é um valor econômico, você faz uma escritura, ganha outra relevância, né? E para concluir a compensação, de fato, precisa estar averbado na matrícula, né? Seja unidade de conservação, imóvel em unidade de conservação, isso falta a regulamentação federal, mas deveria prever as mesmas regras que tem na cota de reserva ambiental e servidão ambiental, a lógica é a mesma, então a regulamentação deveria ser a mesma, e deve ser averbado nas matrículas, isso é ponto pacífico. O problema só em relação à doação de imóveis no interior de unidade de conservação, que você não tem uma regra federal sobre esse assunto, né? Você vai ter, na verdade, o Departamento de Patrimônio do Governo do Estado criando suas regras para aceitação desses imóveis. Então, é uma coisa que você não consegue prever, né? O que o Estado quer, que requisitos que o Estado quer que você atenda para que ele receba o imóvel que ele decidiu criar um ônus, né? Então, você não sabe ele cria um ônus e você não sabe o que você tem que fazer para que ele receba o imóvel que ele criou um ônus, né? Mas, de modo geral, seria isso, tá? Mas, infelizmente, para a unidade de conservação não tem requisitos, né? Eu citei algumas coisas que devem ser observadas pensando o que a gente faz num contexto de servidão ambiental, de cota de reserva ambiental, que é fazer um contrato, uma escritura, e finalizando a compensação, o natural é que ela seja averbada nas matrículas, né? Deve-se buscar isso aí, porque senão, se não for feito isso, quem tem um déficit de reserva legal não vai ter um documento para inserir no CAR do órgão ambiental a fazer a aprovação. Vai faltar esse requisito. Então, se você tem a escritura, a verba, mesmo por falta de regulamentação, para quem fez esse investimento, a pessoa tem lastro documental para justificar uma aprovação do órgão ambiental, né? Por isso que eu vejo que seriam providências importantes e fundamentais a serem tomadas, tá? Ok. Bom, obrigada, doutor Manuel, obrigada, doutor André. Não sei se o nosso presidente, doutor Marcos, quer falar mais alguma coisa, que a gente vai fazer nosso encerramento do evento, quer fazer mais alguma colocação? Nós vamos agradecer, então, em nome da Aginotari, ao doutor André Marquezin, pela palestra. Não sei se o doutor André quer colocar aqui, disponibilizar redes sociais, alguma coisa, algum contato. André, agradeço vocês pelo convite, Marcos também, você, doutor Bruno também, meu amigo, para convidar para falar. Bem, eu não fiz uma apresentação, mas fique à vontade para querendo se conectar pelo LinkedIn também, minha página é André Marquezin, também sou advogado do Pinheiro Neto, posso deixar meu contato, que é amarquezin@pn.com.br, fico à disposição para esclarecimentos também, alguma questão, dúvida adicional, estou totalmente à disposição. E agradeço novamente pelo espaço e pelo convite. Nós que agradecemos, aprendemos muito hoje, até porque quando a gente vê o nome Código Florestal, Registro de Imóveis, você fala, nossa, parece que é uma coisa que nem combina, mas quando veio a palestra, eu falei, meu Deus, é tanta informação, é tanta coisa que a gente precisa realmente saber, não só no imóvel rural, né, mas assim, a gente quando pensa no florestal, pensa muito no rural, mas nós vimos hoje também que muito também no imóvel urbano. Bom, então vamos aproveitar também para convidar a todos para o nosso próximo evento, que na quinta-feira, dia 20, com o tema Conferência de Imóvel em Integralização de Capital, com o Dr. Mark Stalder. Então, todos estão convidados, né? Vamos agradecer a presença de todos aqui nesse evento e que visitem o nosso site da Aginotari, que já está disponível, aginotari.org.br,
e que também fica o convite a todos que sejam associados da academia da AGE Notari, tá bom? Doutor André, muito obrigado. Doutor Bruno, agradecemos muito por trazer aqui o doutor André. E é isso. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Parabéns, Boa André. noite. Obrigado, Bruno. Obrigado, pessoal. Boa noite.